Solta, vamos falar disso. Eduardo Bolsonaro, bota o GC, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo levam tombo após Trump recuar de tarifas em negociação com Lula. Solta o áudio aí desde o início do vídeo, por favor. Nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Pode voltar aqui pra mim. Rapaz. Como é que é, Eduardo? Volta mais uma vez aí. Pode me deixar no vídeo aí. Bota o áudio. Nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Conseguiu, você se vingou mesmo. Foi vingado, né, Eduardo Bolsonaro? Conseguiu. Estávamos certos, né, gente? A gente falou isso aqui há 5 meses atrás, no início de tudo. Nós falamos, inclusive, fomos rechaçados mais uma vez. Eu pensei que a rechaça à Rádio Brado tinha parado, que a última tinha sido em 22. Depois de que a gente pediu às pessoas para irem para casa, para não ficarem na porta de quartel, que perderiam tempo, e era uma atitude ridícula. Naquela época nós fomos rechaçados, até por muitos ouvintes aqui da gente. E eu pensei que não voltaria esse negócio. Há 5 meses, 4 meses e meio, aconteceu de novo. Tarifaço, nós falamos o quê? Eu me recordo exatamente o que eu disse. Tem corte aí no YouTube. Tem os programas todos. Pega lá quando começaram. Eu disse que seria um grande tiro no pé. Eu disse que seria uma vantagem para o Lula. Eu disse que não aconteceria nada politicamente, que Jair Bolsonaro caminharia para a cadeia, continuaria caminhando para a papuda. Nós dissemos aqui. Nós dissemos que Lei Magnitsky não daria em nada. E muita gente falou que não, que vai dar, que deu, tá dando. Nós mostramos aqui quarta-feira, a Vanessa não estava, o que você colocou no seu ex, do evento com Alexandre de Moraes e as 300 empresas, inclusive a Coca-Cola patrocinando o evento com Alexandre de Moraes. Nós dissemos aqui que não daria em nada. Com toda a modéstia do mundo, eu digo modéstia mesmo, porque quem é meu ouvinte aqui sabe, da nossa humildade inclusive, mas eu vou dizer agora para você, nós acertamos de novo. Com toda a modéstia do mundo, nós acertamos mais uma vez. Que isso seria um fiasco, e eu não estou feliz por ter acertado. Não estou feliz, porque o verdadeiro beneficiado de toda essa história foi um sujeito. O Eduardo Figueiredo, não, esses estão sendo humilhados, né? Foi o Lula. Eu falei há 5 meses atrás, eu me recordo exatamente. O Lula sairá maior dessa história por causa de declarações como essa que você acabou de ouvir. O Trump não vai recuar. O Alexandre de Moraes não vai dobrar a aposta. Tem esse vídeo também. É bom colocar ele dizendo: Alexandre de Moraes não vai dobrar a aposta. Isso antes da condenação do pai, inclusive. Antes de tudo, ele disse. Nós estávamos certos. E por causa desses discursos, dessas bravatas, desses comentários, o Lula capitalizou. E eu digo isso para você que nós acertamos mais uma vez, triste, porque tudo indica uma reeleição garantida do Lula. Se a gente não tiver uma candidatura de oposição forte, uma pauta forte, ou até mesmo que gira em torno da segurança pública, que é a pauta principal do Brasil hoje, o Lula vai ser reeleito. Um sujeito colocou, um amigo, seguidor, colocou, escreveu, até compartilhei. Ele disse uma verdade: Timóteo, eu acho que o Lula será reeleito e pior, o próprio governo federal vai aumentar o número de pautas relacionadas à segurança pública, só para enganar ainda mais. Sim. E ele tem toda a razão. Eduardo Bolsonaro, você sim é o camisa 10 do Lula. Você, na sua arrogância, mais uma vez, eu sei que é chato falar,
Mas você mais uma vez se lascou. Vocês estão sendo humilhados. Não adianta colocar mentira. Ontem você foi lá na sua rede social, você e o Figueiredo, colocando umas besteiras assim que são inacreditáveis, né? Agora, entre lá no X, você ouvinte, e leia as respostas nas postagens deles. Veja as respostas do povo dizendo. O povo, inclusive, de seguidores. Eu compartilhei algumas lá no meu X. De gente que tá caindo na real. O sujeito eu vou colocar aqui, ó. Vou ler pra você. Só um comentário rapidamente, ó. Na postagem do Eduardo. Vou ler também a do Eduardo. Olha o que o cidadão disse aqui, ó. Abre aspas. Paulo, falando do Figueiredo, né? Paulo, pode ser apenas uma sensação ou uma impressão, mas as sanções não surtiram o efeito idealizado. Infelizmente, hora de construir outra estratégia ou ação, penso eu. A anterior envelheceu mal demais e ninguém acredita em mais nada disso. Seguidor dele falando. Para criar outra ilusão, para continuar enganando as pessoas, para as pessoas ficarem iludidas, anestesiadas, para ficarem na internet falando, agora vai. Sim, o sistema está com medo. Para youtubers ganharem mais dólares, faturarem mais com AdSense, com cliques, com visualização. É para isso que serve esse movimento bolsonarista nos dias de hoje. Pra bosta. Só que as pessoas estão acordando. Cadê a Magnitsky? Semana passada, eu fiz questão de lembrar, lá no meu ex, que semana passada teve a retirada daqueles 10%. Lembra? O que o senhor Eduardo e o Paulo, o anão, eles disseram? Olha, isso aí não tem nada com o governo Lula. O tarifaço Alexandre de Moraes continua de pé. Porque eles têm que passar. Eles falaram semana passada, tem lá na rede social deles. Se eles não apagaram ainda, está lá. Eles apagam tudo. Está lá, eles disseram semana passada. Isso é conversa. Esses 10% ele tirou para todos os países. Lembra? Semana passada, se não me engano, foi na quinta-feira passada. Eles tiraram os 10% para todos os países. Os 40% morais estão mantidos. Qualquer coisa para o Brasil acabar com isso vai ter que aprovar anistia ao pessoal do dia 8 e ao Jair Bolsonaro. Teve ontem. Aí eles fizeram chacota falando que o Mauro Vieira tinha feito a reunião para marcar a reunião. Ele, a Henkel, todo mundo. E aí pronto, o Trump foi lá ontem, tirou os 40% dos principais produtos brasileiros. Foram 200 que saíram do tarifaço. 200. Não foram todos, mas os 200 e os mais importantes. Entre eles, a carne, o café e entre outros produtos que eu acabei esquecendo. Vários, os principais. Tirou. Não tem nenhuma tarifa a mais. Já tinha os 10% caído semana passada e agora ontem os 40%. Aí eles estão dizendo agora, acredite se quiser, o senhor Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo responderam que a redução aconteceu porque a inflação americana está subindo, é um fato. Mas que o governo brasileiro não tem nenhum mérito na negociação. A própria Casa Branca emitiu o diabo de uma nota dizendo que depois do interesse de negociações do Lula... Eu tenho aqui comigo a carta, o trecho da carta. Em outubro, do dia 6 de outubro, tô lendo aqui, ó, carta da Casa Branca, The White House, ó. O sujeito, Eduardo, e o Paulo Figueiredo tiveram a pachorra de escrever que não teve participação do governo federal. Do Lula, que foi por um problema, ou eles vão mudando a narrativa, só um idiota para continuar acreditando nesses caras. 6 de outubro, a Casa Branca, abre aspas, no dia 6 de outubro desse ano, nós participamos de uma ligação com o presidente Lula, que nós concordamos em iniciar negociações para as preocupações identificadas na ordem executiva, para essas negociações estavam caminhando. E aí, resumindo a história, eles citaram aqui a negociação com o Lula e tudo mais, e retiraram as tarifas. Só que eu não fui o único que viu isso. Os próprios seguidores deles viram também. Estão lá falando. E é mais uma humilhação. E mais humilhado ainda é o sujeito que continua acreditando nesses caras. Eu vou dizer pra você que me acompanha aqui todo dia, pare de ouvir esse tipo de besteira de uma vez por todas. Pare de ouvir. Tudo
Absolutamente tudo que eles falaram aconteceu o contrário. Tudo. 100%. Eu desafio aqui um energúmeno a me dizer o que eles acertaram e o que eles tiveram avanço com essas negociações. Qualquer um. Bolsonarista energúmeno que está aí acompanhando o programa, manda uma mensagem de voz dizendo o que o Eduardo Bolsonaro conseguiu de avanço com essas besteiras que ele fica falando no canal dele no YouTube e o outro Paulo Anão. O que os dois conseguiram em avanço? Nada. Sabe o que eles conseguiram? O Lula, a reeleição do Larápio. Isso que eles conseguiram. Conseguiram o crescimento do Larápio nas pesquisas. É isso que eles conseguiram. Sabe o que mais eles conseguiram, senhor Eduardo? Colocar o pai na papuda. Você conseguiu isso. Você conseguiu deixar o seu pai preso em casa, prisão domiciliar, sem as redes sociais, há 2 meses. Você conseguiu isso com suas declarações, Eduardo. Mas no alto da sua arrogância, ao invés de assumir, como os próprios seguidores de vocês aí estão falando, ao invés de vocês assumirem a humilhação, o erro, a derrota, vocês dobram a aposta e continuam perdendo, sendo humilhados. Esse é o desfecho para quem é egocêntrico, para quem é orgulhoso, para quem ataca, inventa mentira a respeito de pessoas. Esse é o desfecho. Vocês têm que se lascar mesmo, velho. Vocês têm que se lascar. Que absurdo que vocês fizeram. Antes que me digam, Timóteo, você está defendendo que teve negociação com o Lula. Não importa. Quem está sendo beneficiado politicamente, eleitoralmente com isso é o Lula. A Casa Branca escreveu, não fui eu não, a Casa Branca escreveu que as negociações, a retirada do tarifaço foi em detrimento de conversas que foram iniciadas pelo governo Lula, o governo do Brasil. Caramba! Quem tirou foto com o Lula fui eu? Quem tirou foto lá no encontro com a Malásia, lá na Malásia, tirou foto com o Lula, dando risada, brincando em clima de total amistosidade. Fui eu? Peraí, pô. Agora, você já não conhecia o Trump? Eu já imaginava que ele faria isso, porque o Trump pensa nele e depois pensa nos Estados Unidos. O Trump, e eu disse isso aqui desde o início desse ano, aliás, desde o final do ano passado, quando ele ganhou a eleição. O Trump não fará absolutamente nada com o Brasil. Só se tiver algum interesse específico, resultado real. Não, o Trump vai colocar a imagem do Bolsonaro no telão da inauguração do mandato dele, que não sei o quê. Só besteira, só churume. E com toda a modéstia do mundo, ouvinte da Rádio Brado, nós acertamos mais uma vez. 8h54. Vanessa Moreira. Pois é, Timóteo, mais uma vez a gente trouxe aqui a verdade para os ouvintes da Rádio Brado e para quem quiser, né? Porque a verdade ela tem esse incômodo. As pessoas elas buscam sempre o auto-engano até como um mecanismo de sobrevivência. E aí, infelizmente, por isso, o caminho que muitos traçam de abraçar mentiras. Aqui mesmo, né, na própria Rádio Brado, a gente teve pessoas que falaram do alto da autoridade dos seus diplomas e da sua imbecilidade, que era completamente estapafúrdio dizer que nada ia acontecer. Né? Inclusive, chegaram a até trazer elucubrações de que Eduardo Bolsonaro viria, sim, um nome forte para a presidência em 2026. Isso é tudo ideia tirada com todo o respeito aqui do ânus, né? Não é do cérebro, é do ânus, né? Então, assim, e era muito óbvio isso, mas muitos ouvintes, inclusive, por que eu fico aqui a manhã inteira e nem olho o que esse pessoal fala no chat? Porque eu sei que tem muita gente que fala um monte de raiva, fala pela emoção. Porque o brasileiro é isso. O brasileiro, independente de espectro político, é um povo completamente despreparado intelectualmente. É um povo burro, é um povo que não age pelo raciocínio, age pelo ímpeto. E quem age pelo ímpeto tende a cair em falácias produzidas até mesmo por esses comentaristas que aqui estavam, porque o interesse é a audiência. Esses caras falam isso porque eles sabem a verdade, mas eles querem te enganar. Tem pessoas que eu admiro pra caramba, assim, parei de admirar.
né? Mas que eu admiro pra caramba, que eu falo, pô, pessoa intelectual, viveu com Olavo, e fica o dia inteiro postando baboseira no X. Que Bolsonaro é coitadinho, que tomou uma facada, que não sei mais o quê. Aí muda o discurso, aí volta. Aí fica nessa, porque eu sou cristão, porque eu sou católico, que não sei o que lá. Quem tá falando disso, tá falando de um político que tomou uma facada e não conseguiu nem descobrir quem foi que fez isso com ele. Quem mandou fazer, sabe? Assim, a gente faz análise muito simples, mas as pessoas ficam buscando coisas extraterrenas para justificar aquilo que elas querem. Infelizmente, a Lei Magnitsky foi algo que eu estudei, tá? Eu não sou advogada, eu não sou nada, mas eu fui lá e fiz a minha pesquisa, uma pesquisa séria, demorada. Eu não venho aqui falar para vocês com base em ideia que eu tiro do meu ânus, eu tiro do meu cérebro, tá? E eu venho falar a verdade aqui para vocês, certo? Eu não venho falar besteira, jumentice, merda aqui para vocês, não. Eu venho falar coisa séria, tá? Eu trouxe isso para vocês e eu fui xingada por muitos no chat, em tudo que é lugar. Eu não tô nem aí. Por mim, vocês ficam aí xingando, a condenação é de vocês, certo? Agora, eu trouxe aqui que isso não ia dar em nada, eu trouxe contexto histórico, eu refutei o que foi dito aqui. Foi dito que, porque tem uma mulher da China que não tem nem conta em banco, ela tem que andar com dinheiro na mão. Mentira! O banco chinês foi que resolveu não conceder isso a ela. Mas ele poderia conceder. Eu trouxe todas as informações como elas eram. E aí está o dia de hoje. Vanessa, para reverberar que eu não estou aqui brincando e falando de coisas. Eu não faço torcida contra senhor, que, na minha opinião, é um mentiroso. Larvário. Entendeu? Esse cara... Como é que você... Sabe, se você acredita no Eduardo Bolsonaro, você tem síndrome de cornitude eterna. É pior que petista, o cara. O cara, velho, que chegou na rede nacional e inventou que tava levando um pendrive para um sheik árabe e tudo mais, ele nunca pediu desculpa por esse feito. E você continua acreditando num cara desse. Ele não pede desculpa nem disso aí que a gente tá vendo agora. Você tem síndrome pra ser corno mesmo. Você tem que ir procurar um psiquiatra, não é nem um psicólogo. Entendeu? E fica um monte de Zé Lelé, empresário, esse pessoal da mídiazinha, toda lambendo o Eduardo. Por quê? Por causa da audiência. Só isso que ele tem. É só isso. Não é por causa do que ele fala. Esse cara aí é um moleque. O Eduardo Bolsonaro é um moleque. Eu defendo, desculpa, depois de tudo que aconteceu, que o Eduardo continue falando, pra gente dar risada aqui. Eu mandei um outro vídeo pra você, um compilado, pra gente colocar agora 8 horas e 59 minutos. Agora tem que ser justiça feita, Vanessa. Eu tô aqui do teu lado, há anos a gente faz programa aqui, e você esse ano foi rechaçada. Totalmente, nossa audiência. Eu estou falando aqui com a nossa audiência. Falou e aconteceu exatamente tudo que você falou há 4, 5 meses atrás. Magnitsky não serviria pra nada, que servia só pra limpar a bunda. Tarifaço não teria nenhuma preocupação. Nós falamos aqui que o governo Lula, com o tarifaço ou não, avançaria nas pautas. E pior, o Trump recuou. Recuou, meu querido. Mas Timóteo recuou porque a inflação não importa. Eu tô falando aqui porque eu tô brasileiro. Ele recuou. Isso quem ganha politicamente é o Lula. Vocês não estão entendendo, isso é difícil. Tem um compilado, Vanessa, que o Alan dos Panos, coloca os aplausos pro Alan dos Panos, que é um canal, é um cara que trabalha lá no Antagonista, eu sigo ele no X, ele é fenomenal. Ele fez um compilado dos últimos 5 meses, eu queria que você assistisse. Hoje o dia eu falei antes de começar o programa, falei na minha rede social, hoje o dia é pra valente. Você que não quer ouvir isso, vai lá ouvir a Ana Paula Henkel falando que o Trump, em 72 horas, vai vir ao Brasil. Solta o áudio aí, por favor, na íntegra. Vocês acham que o meu chefe, o presidente Trump, né, aí eu tô me colocando no lugar da autoridade americana aqui. Nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar. A decisão das tarifas foi do presidente Trump, com o nosso total e integral apoio, após ela ter sido decidida por ele, e nós continuaremos a apoiar a decisão. O Trump está colocando um remédio amargo, mas é o único remédio capaz de reverter as coisas no Brasil. Muito mais fácil um porta-aviões chegar no Lago Paranoá, Deus quiser chegará em breve, né?
do que vocês serem recebidos com o Alckmin nos Estados Unidos. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo. Estou dizendo que nós vamos pessoalmente boicotar qualquer tentativa de conversa aqui nos Estados Unidos que não passe por uma anistia ampla, geral e restrita. Todos serão, e com a diferença de que um é filho do presidente e o outro é uma pessoa que já goza de uma enorme credibilidade aqui. Nossa! Nós vamos boicotar. Nossa, muito! Se for necessário, iremos sim. Credibilidade de um presidiário. Queimar toda a floresta. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Vocês vão ter saudades do tempo em que a tarifa a Moraes era de apenas 50%. Acabou, porra! Vocês acham que Tem o que meu zoar chefe, mesmo. o Tem presidente que zoar Trump, sim. É. Ai, eu vou Tem zoar. que zoar sim. Ô, Tem, ó, Timóteo. hoje é sexta-feira e eu falei, a gente tem que falar porque nós falamos, fomos rechaçados, falaram que a gente era negativo, pessimistas, você tem que zoar sim, tem que esculhambar. Eles têm que ser humilhados. Calma o cacete. Rapaz, Desculpa aqui. eu vou dizer um Vai lá, negócio pra Vanessa. você, Timóteo. O dia da vingança chega. E É. quando a gente tem como o prato pra nos vingar a própria realidade, Eles mesmos se lascam, É né? sensacional. E eu não tô falando só deles, não. Eu falo de todo mundo, nossa audiência. Tem um tal de um professor lá do não sei aonde que ficava mandando áudio, dizendo que eu não sabia nada, que a Magnitsky se aquilo. Vai, Magnitsky, blá, 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 sumiu. Aí esse Chilindrovski. povo todo some. Ninguém liga, ninguém manda desculpa, ninguém diz... ataca a religião, fica chamando Fala que de você mal recebeu amado, Pix dizendo que eu recebi Pix. De 2 milhões do PL, que eu Abrado gostaria. pegou milhões. Aí Eu gostaria. Você ganhou, eu não recebi um real desse Eu negócio. gostaria de ter recebido. Agora, é aquele negócio, né? Infelizmente, a gente tem isso aí. A realidade, ela é nua e ela é crua. O pessoal tá pedindo mais uma vez pra soltar o vídeo aí. Solta aí. Olha lá, solta mais uma vez aí o vídeo, por favor, das bravatas do Eduardo, desde o início. Vocês acham que o meu chefe, o presidente Trump, né? Aí eu tô me colocando no lugar da autoridade americana aqui. Nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar. A decisão das tarifas foi do presidente Trump, com o nosso total e integral apoio após ela ter sido decidida por ele, e nós continuaremos a apoiar a decisão. O Trump está colocando um remédio amargo, mas é o único remédio capaz de reverter as coisas no Brasil. Muito mais fácil um porta-aviões chegar no Lago Paranoá, se Deus quiser chegará em breve, né? Do que vocês serem recebidos com o Alckmin nos Estados Unidos. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo. Estou dizendo que nós vamos pessoalmente boicotar qualquer tentativa de conversa aqui nos Estados Unidos que não passe por uma anistia ampla, geral e restrita. Todos serão, e com a diferença de que um é filho do presidente e o outro é uma pessoa que já goza de uma enorme credibilidade aqui dentro. Nós vamos boicotar um por um. Se for necessário, iremos sim sacrificar tudo, queimar toda a floresta. Sacrificar tudo, queimar Se houver toda a floresta. o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Vocês vão ter saudades do tempo em que a tarifa a Moraes era de apenas 50%. Acabou, porra! Muito bom, Alan dos Panos, muito bom. Ai, Jesus amado. Eu vou aplausos aí pro Alan dos Panos que fez esse vídeo. Eu vou te falar, viu? Só que eu vou dizer outra. Nossa audiência tá dando risada, a nossa bolha aqui da Rádio Brado. Parabéns a você que tá aqui nos acompanhando nesta sexta-feira. Agora, hoje vai ter o time, não sei o quê. Aí chega lá o Alan dos Santos. Olha, os isentões estão aí festejando, dando risada, eles não sabem de nada. A operação da Venezuela está chegando, agora vai virar Venezuela. Com óculos escuros, Aí né? o Pra óculos esconder ó, sei lá, o que é que ele Olha usa. só o que tá acontecendo. Droga. Eles estão rindo aí, ao avanço eles não sabem, pode rir agora. Quem ri por último, ri melhor. aí o povo lá no chat, aí pica. Olha aí durante anos vai ser, eu não mais me surpreendo. Nem eu.
com a continuidade desse negócio. Porque antes eu ficava surpreso. Peraí, depois de tudo o povo continua acreditando? Antes eu me surpreendia com isso. Não mais me surpreendo. Hoje vai ter lá timeline, Revista Oeste hoje. Ó, Ana Paula Henkel, de fato, um problema da inflação, algo que o próprio Trump e o governo americano com a pressão, vamos falar do Nick Fuentes, do nazismo, não sei o quê, e isso é inesperado, mas eu acho que existem outras coisas chegando, o Brasil, a lei Magnitsky, sabe, a conversa que mandaram pra mim no X é que o Paulo Figueiredo, no canal dele, disse que a Magnitsky está se estendendo a 20 mil pessoas, que a gente não sabe se é muita gente, o governo... Aí o povo é isso aí, alimentado literalmente com fezes. Você que acompanha esse programa, você está sendo abastecido diariamente com esterco. Colocam na sua boca. Aí eles vêm falar da Rede Globo, que é uma merda, mas eles imitam. Fazem até pior, utilizando bandeiras, entre aspas, patrióticas, dizendo que isso é patriotismo, conservadorismo, colocando fezes na boca das pessoas, dos ouvintes. E o povo continua, o povo sente sabor, prazer ao se alimentar com fezes. Esse povo aí. Hoje, você pode ter certeza, hoje lá o cara lá, com óculos lá, isso aí já era esperado. Xingando, tem bastante... Isso aí, acabou. Falando só... O cara que assiste até hoje isso... Vou xingamento dizer aqui, ó, pornográfico, olhando pra mandando você, o cara se deitar com fulano. Você que assiste isso aí tudo e acredita, irmão, você tá no lugar certo. Você merece. Eu sei que tem muita gente agora acompanhando, vendo aí. Você que gosta desse tipo de canal, você merece esse tipo de canal. Você merece ser corno. Você merece ser enganado mesmo. A Bíblia fala sobre isso, que Deus entrega o sujeito ao próprio pecado. Se você não quer, tudo já foi exposto, se você não quer acordar, depois de tudo, e continua batendo cabeça, vendo esse tipo de conteúdo, você merece, é o seu lugar. E pra você, Júnior Baiano, pra você que gosta desse tipo de coisa, Júnior, coloca a música do Mamonas lá, essa é a música pro sujeito que... Corno! Acabou! Daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, Bolsonaro vai estar na papuda, eles vão falar que tem que se, como é que fala? Se solidarizar, que tem que chorar, que não pode lembrar do passado do Bolsonaro. Não pode lembrar do passado do Bolsonaro, agora a gente tem que se solidarizar. Aí vai lá o outro, diz que tem uma saída, você tem todas 2 horas. Você merece mesmo ser corno. Você que acompanha esse tipo de coisa até hoje. Por que se acompanhasse até 23, até o fim de 22, até 7 de setembro de 2021, beleza, eu também tava nessa. Agora, tantas e tantas provas que já foram expostas, continuar acreditando nesse negócio. Ah, meu querido, Vanessa Moreira. Com certeza, eu acho que existe uma legião de pessoas, Timóteo, que realmente querem, né, acreditar. Assim, eu tô falando aqui pra você. Se você ficar chateadinho ou chateadinha comigo aí no chat ou em qualquer outro lugar, o problema é seu, né? A chateação é sua, não é minha. Mas eu vou te falar um negócio, é lamentável, né? É lamentável porque vocês acreditam em qualquer babaquice que é endossada por uma legião de pessoas que essas sim estão recebendo Pix, estão tendo audiência. Eu tenho canal meu. Vocês já viram aqui eu anunciar algum canal meu? Eu ganho alguma coisa com isso? Não, eu tô aqui falando a verdade diariamente para vocês, certo? Se alguém quiser me dar Pix, eu vou aceitar. Eu não sou igual ao Timóteo, não aceito Pix, certo? Mas não vou mudar minha opinião, simples assim. Não vejo problema nenhum, certo? Em um comunicador receber gratificação pelo trabalho que faz, de modo que ele não mude a opinião dele. O problema é que o que existe aqui no Brasil é uma compra de opiniões, e isso sim é grave. Agora, vocês não percebem que a compra de opiniões está sendo realizada em outros lugares? Vocês não percebem isso? É uma mudança de narrativa constante. Uma hora uma pessoa fala uma coisa, amanhã ele fala outra. E para você está tudo bem? Eu não consigo entender isso, Timóteo. É coisa do diabo isso aí, pô. É prisão espiritual. Agora eu gostei desse vídeo demais. Tem mais vídeos, viu? Se você pegar um compilado do Eduardo falando, ele sacaneando lá
o Mauro, vai, a reunião da reunião, não sei o quê. E aí a justificativa agora, o briefing é esse. A retirada do tarifaço foi uma decisão unilateral do governo Trump. Aí eu acabei de responder um sujeito no X aqui. Eu botei ainda, sabe falar inglês? Se não souber, coloca no Google Tradutor. Simples. A Casa Branca emitiu um comunicado dizendo que depois das negociações com o governo Lula... Pô, mas você tem que ser muito burro, mas tem que ser muito ignorante, idiota, débil mental, asqueroso para continuar acreditando nesses caras. Mas tem gente com essas características, desse tipo. Infelizmente. É por isso que o Brasil hoje está entregue às baratas. É por isso que o Brasil hoje, pelo andar da carruagem, infelizmente esse povo vai ajudar. Eles dois já são os camisas 10 do Lula. Os dois estão ajudando a reeleição do Lula. É por isso que, do jeito que as coisas estão, a gente não tem uma esperança para esse país. De verdade, com esse povo que dá audiência para esse tipo de coisa, para ficar ouvindo merda, besteira, dia 24 horas por dia, chega. A gente tem que focar, sabe, no que é porque, assim, é difícil que o ser humano não tenha o anseio de querer transformar, de querer ser um propulsor de uma transformação. Por exemplo, eu acordo, eu quero que mais pessoas acordem, enfim. Só que a gente não pode ficar revoltado se o outro não quer acordar. Né? A gente não pode se abalar com o que o outro pensa ou deixa de pensar. A gente tem simplesmente que fazer o nosso papel. E quem quiser receber essa transformação gratuita, receba. Quem não quiser, que continue escolhendo a própria desgraça. É isso. Né? É simplesmente isso. Esse anseio de mudar o mundo, de montar grupos para transformações profundas, isso não vai dar certo da humanidade. Transforme a vida individual daquele grupo. Se você quiser criar um grupo para fortalecer pensamentos de educação, com pessoas que compartilham ali ideias, valeu. Agora, se você quer montar um grupo para mudar a humanidade, não vai dar certo. Né? Se você quiser... Por isso que eu falo, eu não participo nunca mais na minha vida de nenhum movimento. Porque quando você participa de uma ideia coletiva, você está deixando de lado os seus valores e as suas perspectivas individuais. Então, em algum momento, isso pode gerar um confronto. Você tem o quê? Que ter sua posição firme, transformar aquilo que lhe é possível, a sua própria vida, a dos seus familiares, trazer lucidez, trazer temperança. É isso que dá para fazer, cara. Assim, não adianta. Esse pessoal aí não vai voltar ao poder no Brasil, e graças a Deus que não vai, né? A gente foi vítima de um estelionato eleitoral, a gente foi vítima de um grande processo de engano, eu fui vítima, eu dediquei anos da minha vida para a política bolsonarista, eu dediquei meu dinheiro para a política bolsonarista, tá? E me arrependo? Não. Por quê? Porque tudo isso me levou a um crescimento pessoal muito maior. A maioria, a tendência do povo é fazer o quê diante de uma decepção? Ai, me arrependo. Não, não me arrependo. Não me arrependo, não. Eu acreditei porque me era vendida uma ideia de transformação, mas hoje, graças a Deus, minha transformação pessoal é muito maior e eu sei que eu não vou transformar o mundo, que não vai ser apoiando movimento A, B ou C, que eu vou mudar alguma coisa. Não. Eu vou mudar alguma coisa fazendo o meu papel simples, tranquilo, de falar a verdade, de continuar falando a verdade, mesmo sendo xingada por uma legião de ignorante, imbecil e retardado, que inclusive alguns nos assistem. Mas eles estão aqui só de plantão para ouvir a gente falando. E para você eu já coloquei a música do Corno e a produção me falou aqui que você pode colocar o vídeo mais uma vez. Pode, coloca só mais essa também, aí eu vou passar a pauta. Chega, né? Solta aí o vídeo. Vocês acham que o meu chefe, o presidente Trump, né? Aí eu tô me colocando no lugar da autoridade americana aqui. Nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar. A decisão das tarifas foi do presidente Trump, com o nosso total e integral apoio, após ela ter sido decidida por ele. E nós continuaremos a apoia a desgraça do Brasil. O Trump está colocando um remédio amargo, mas é o único remédio. Tinha que colocar um remédio no seu óleo de reverter as coisas no Brasil. Muito mais fácil um porta-aviões chegar no Lago Paranoá, se Deus quiser chegará em breve, né? Do que vocês serem recebidos com Alckmin nos Estados Unidos. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo. Estou dizendo que nós vamos pessoalmente boicotar qualquer tentativa
de conversa aqui nos Estados Unidos que não passe por uma anistia ampla, geral e restrita. Todos serão, e com a diferença de que um é filho do presidente e o outro é uma pessoa que já goza de uma enorme credibilidade aqui dentro. Nós vamos boicotar um por um. Se for necessário, iremos sim sacrificar tudo e queimar toda a floresta. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Vocês vão ter saudades do tempo em que a tarifa Moraes era de apenas 50%. Acabou, porra! Vocês acham? Ai, gente, coloco mais uma vez os aplausos ao cara que fez o vídeo, o Alan dos Panos, muito bom. E pra você que acreditou, né, Timóteo? E pra você que acreditou que o Eduardo tinha influência no governo americano... Você viu ele falando? Porque, você sabe o que eu achei? Sabe o que eu acho curioso? Eu vi tanta gente que, assim, que eu considerava pessoas de caráter, inteligente, dizendo que o Eduardo tinha, de fato, que era inegável que o Eduardo tinha influência no governo americano. E eu tive que ficar calada observando, né? Porque, meu Deus, eu pensei até, eu falei, cara, se ele tem influência é porque o Trump é um imbecil. Não, o meu raciocínio foi óbvio. Eu também achei. Se ele tem influência, tá bom, realmente, tanta gente inteligente dizendo que era inegável que o Eduardo tinha influência. Então, se ele tem influência, o Trump é um imbecil. Já concluí imediatamente isso, porque não é possível. Rapaz, o Eduardo jamais teria influência sobre a minha vida, por exemplo. Sabe? É surreal. As pessoas, elas gostam de ser enganadas por uma figura. A única coisa que o Eduardo tem é ser filho do maior bravateiro estelionatário eleitoral que o Brasil já teve. Do homem mais fraco que já governou esse país. Do homem mais sem brio, mais sem honra que já governou esse país. Que se chama Jair Messias Bolsonaro. É a única coisa que esse cara tem. E é por isso que ele é filho de quem ele é, da cadela pincha do PT. Porque ele não passa de outra cadelinha do sistema. É simples. Gente, a realidade ela é muito... Ela exala. É só você sentir o cheiro e buscar ela. O pessoal no X aqui tá mandando pra mim os comentários... Prints antigos do Eduardo Bolsonaro, é bom dar print, viu? Porque a Vanessa disse, eles apagam, né? Eles apagam tudo. Então, é bom dar print. Tem um print aqui que mandaram pra mim do Eduardo, Caixa Alta escreveu, não haverá recuo, quando começou o tarifaço. Não era nem Magnitsky, tarifaço. Não haverá recuo. Eu vou te falar. E é numa arrogância, você vê? O meu chefe, Trump, o meu chefe. Aí, desculpa, viu, gente? Desculpa, porque hoje o que a gente foi massacrado, a Barata foi massacrada, né? Inclusive por pessoas até que são antibolsonaristas, que já começaram naquele momento a acreditar em Magnitsky, que eu falei, irmão, isso não vai dar em nada, bicho, isso é muito inocente. Você acha que o Alexandre de Moraes, o dono do Brasil hoje, esse imperador que ninguém fez nada quando tinha oportunidade, você acha que o cara não pode gerar um CPF aleatório para ele, um RG, uma conta? Caramba, isso é a coisa mais simples. Ele tem o contato de todo mundo desse... Contato não, ele manda nesse país, bicho. Você acha que uma Magnitsky, um negócio de meia tigela desses vai travar a situação do cara? Não teve nada disso, nada. O sujeito tá fazendo evento com empresas internacionais, americanas patrocinando, inclusive. É tudo uma besteira. Tudo um esgoto. Eu vou repetir, é fezes. O que esses dois aí disseram dos últimos meses são fezes. E hoje, você pode escrever aí, eles vão fazer o programa dando risada, na maior arrogância. Você quer apostar comigo? Aposto com você. Que você quiser, que hoje na live, daqui a pouco o Eduardo vai fazer um vídeo, ele vai lavar, tirar as lágrimas, vai lavar o rosto e vai falar assim, vocês não entenderam ainda. Isso é só o começo. Quando foi aquela foto lá do Lula com o Trump, que eles tomaram uma cacetada, eles disseram, mas o Trump tira foto até com o Kim Jong-un, mas eles mesmos disseram que o governo brasileiro não chegaria perto da Casa Branca, que eles estavam lá, tudo passava por eles. Viu, o Alan dos Panos, você fez o compilado, tem mais trechos aí,
e vale a pena colocar. Eles falaram tudo isso, só besteira. E hoje eles vão triplicar, quadruplicar, quintuplicar a aposta hoje na live. Se já não estão fazendo, eu não sei, porque não acompanho. Eu vejo os cortes depois no X. Não, vocês não entenderam. Que isso aí não é nada. A Magnitsky continua. A Magnitsky, cadê a Magnitsky? A Magnitsky continua, como se alguma coisa tivesse mudado. O que mudou é que seu pai, Eduardo Bolsonaro, eu vou dizer isso com tristeza. Eu não defendo a prisão do Jair Bolsonaro. Não defendo. O que mudou foi a condição do seu pai, que poderia estar numa sede da Polícia Federal, solto nos dias de hoje, fazendo viagens pelo Brasil e com rede social. Isso tudo mudou. Você deixou seu pai preso em casa, sem rede social, com direção à Papuda. São 9 horas e 21 minutos. Levaram um tombo mesmo, viu? Tombo, uma cacetada. Cacetada. E não vim encher o meu saco pra falar, Timóteo, muda aí, deixa. Não, tem que falar, porque o que falaram de Magnitsky, tarifaço, porque o Eduardo está fazendo. Deixa eu ver essas postagens, Vanessa. Gente, o Eduardo está fazendo um bom trabalho. Que bom trabalho do quê, velho? Que bom trabalho? Bom trabalho é reeleger o Lula? É isso que você acha? Você é petista? Não, pô? Bom trabalho é enganar milhares de pessoas. Bom trabalho, é está salvando o outro lá, viu um corte dele com óculos lá. O Eduardo está salvando o Brasil, ajudando a salvar o Brasil. Eduardo está fazendo... Aí bota aquele zoom na cara. Está salvando o Brasil. Ah, vai tomar banho. Eu tô vendo o Eduardo enganando milhares de idiotas. Se isso é salvar o Brasil, rapaz, eu quero saber o que é atrapalhar, né? Destruir o Brasil mesmo, Vanessa. Fala aí, Vanessa. Pois é, assim, as pessoas querem isso, né? Elas querem que... Aí o pessoal, mas é inegável. Eu nunca abri a minha boca aqui pra dizer, não, realmente, o Eduardo está fazendo uma boa articulação lá fora. Não tá, gente. Em que ele ajudou em alguma coisa a quem vive aqui no país? Em nada. Ele só contribuiu com o Lula cresceu, sabe? O Lula tem uma estrutura extremamente bem montada, de décadas de pensamento ideológico. O que a direita, ela chutou? O maior orientador ideológico que já existiu, que era o próprio Olavo de Carvalho. Foi isso que a direita fez. Chutou Olavo de Carvalho. Esse sim. Um homem de honra. Pelo amor de Deus, é lamentável, Timóteo. Não tem muito o que se falar sobre isso. Ô, rapaz, que é isso? Não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.